Que cada jornada pela busca da verdade encontre em seu caminho uma inspiração divina que, ao iluminar seus passos, permita vislumbrar horizontes de conhecimento e sabedoria, transformando cada desafio superado em uma oportunidade valiosa para conectar-se à presença de Deus que reside no cerne de sua existência. Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade de você ter condições de escolher o que você quer ser, ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado, ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será verdadeiro. Será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boazinha, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, da nossa oração, do nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós,
que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro? Esse cristianismo é vivo, ele é existencial. O cristianismo começou porque eles eram proibidos de se manifestarem. Ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas. Quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso aqui, né? Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que à luz do Espírito de Deus a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. Então muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte,
o milagre não pôde acontecer na sua vida. Tá certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu, para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente, através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos. E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Eu ficava pensando, qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder de tornar bela toda coisa feia, de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de passar pela vida, ou de ter na nossa vida, algumas pessoas que têm esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. E o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer, olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Na vida, toda vez que nós estabelecemos comunhão, nós temos a oportunidade de crescer como pessoas. Porque é na comunhão que nós nos fortalecemos. Quando você identifica que você não está só. E é interessante porque a maturidade humana, esse processo natural e necessário, de você tornar-se adulto, de ser capaz de compreender a vida, as dores da existência, sem que isso lhe cause tantos aborrecimentos, O processo natural de ser gente vai nos ensinar que quando nós partilhamos a dor ou a alegria, nós nos aproximamos do sentido mais profundo dessas realidades. Porque a partilha, ela revela o que está oculto. Ou até mesmo o próprio tempo vai nos ajudando a fazer com que essa partilha seja cada vez mais reveladora. E é por isso que é importante estar em comunhão.
E o tempo todo o esforço humano é para estabelecer a comunhão. Quando queremos amar e ser amados, isso é comunhão. Quando queremos ter amigos, quando queremos companhia, ainda que seja para ir ao cinema, isso é comunhão. Diminui a orfandade, diminui a desolação que é tão natural da vida. Existir é pesado, existir é doído, não é fácil. E não há fórmulas mágicas, não há fórmulas prontas que nos ajudem a dar conta de existir com harmonia. A única forma que nós temos de existir com um pouco mais de harmonia é através do processo do amadurecimento. Porque a gente sabe que a criança, ela é um ser que não gosta de ser contrariado, não é? E a criança tem muita dificuldade com o não. E a gente sabe que o processo pedagógico consiste em dizer o não na medida certa e na hora certa. É isso que vai fazer com que a criança tenha condições de compreender o limite. Às vezes a gente tem esse ímpeto, não é? Quando é criança, esse instinto de destruir o outro, de querer o que é do outro. Aí alguém vem e nos educa, não é bem assim. Você precisa aprender a dividir, você precisa aprender a respeitar. Palavras como respeito, solidariedade, só é possível a quem já é maduro. Mas é no processo do amadurecimento do ser que a escola nos ajuda, os pais, as pessoas que nos amam, os que são verdadeiramente responsáveis por nós, vão nos ajudando a viver este processo de maturidade, onde nós nos posicionamos diante da vida assim. Eu não sou alguém que tem que ser agradado o tempo todo. Claro que eu vou buscar a minha realização humana, eu quero ser feliz, eu quero ter o direito de ser satisfeito sendo quem eu sou, mas para chegar a essa satisfação, a vida nos ensina que a gente tem que passar pelo processo da purificação. E só essa purificação nos amadurece. E quem se recusa a viver o processo do limite, das dificuldades da vida, não vai conseguir ser uma pessoa equilibrada e madura. E esse é o nosso projeto, não é verdade? A gente quer ocupar o lugar no mundo de maneira harmoniosa. Para isso servem as religiões. O discurso religioso, ele entra justamente para nos ajudar a trazer essas harmonias. E eu gosto sempre de dizer também que a religião, quando você fala a expressão, a palavra religião, ela vai muito além de templos e ritos religiosos. Nós estamos falando de tudo aquilo que nos toca, de tudo aquilo que nos harmoniza. Então é religioso amar, é religioso ouvir uma música, é religioso apreciar uma obra de arte, porque são situações que nos sensibilizam, que nos tocam e que nos fazem melhores. São realidades humanas que nos tocam e que nos ajudam a viver esse processo de maturidade. Essa semana mesmo eu estava pensando, refletindo um pouco, a igreja nos convida que no tempo da quaresma a gente precisa... não é que a gente só reza na quaresma, não. É que a quaresma é um tempo especial de oração, de recolhimento. Nós falamos aqui no programa da semana passada que é importante a gente descobrir a diferença do tempo litúrgico. Então nós estamos vivendo um tempo em que a igreja nos convida a viver o recolhimento, o jejum, a oração. Mas pelo amor de Deus, eu não posso compreender o jejum, o sacrifício, por eles mesmos. Há um motivo muito maior escondido naquela minha renúncia que eu faço. Então tá bom, eu não como carne na sexta-feira, ou eu não como carne, ou eu deixei de comer chocolate durante esses 40 dias. Tudo bem, cada um escolhe o sacrifício que quer fazer, a renúncia que quer fazer. Mas o verdadeiro significado dessa renúncia é provocar dentro de nós a possibilidade de sermos melhores, de termos mais oportunidade de ser mais confiante, ou até mesmo de ter um pouco mais da posse do que somos nós. Porque às vezes a gente vai vivendo de um jeito que a gente perde a capacidade de se controlar. Então eu me exercito ali, me controlo diante de uma caixa de chocolate para depois ter condições de me controlar diante de situações mais sérias. Mas aí volta aquilo que eu estava dizendo. Estava pensando que qual é o grande segredo da oração? O que a oração faz na nossa vida? Você vê, os monges budistas têm uma maneira específica de rezar.
padre católico tem um jeito específico de rezar. O pastor evangélico tem um jeito específico de rezar. As religiões nos propõem os ritos. Mas o que realmente é o teor deste rito? Quando eu deito a toalha branca sobre o altar para eu presidir a Eucaristia, quando eu celebro o rito católico cristão, o que eu estou propondo e o que eu quero experimentar desta oração? E sobre isso eu pensava, que a oração, ela é um instrumental que nos coloca num processo de autorreflexão. Eu vou me autorrefletir. Eu posso refletir sobre o outro, eu posso refletir sobre o mundo, mas a oração, num primeiro momento, ela me permite um olhar demorado sobre mim. Porque toda vez que eu me coloco diante de Deus, é natural que eu leve para Ele, para conversar com Ele, todas as minhas realidades. Os meus egoísmos, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas virtudes. E naquele momento em que eu estou diante do Senhor, em oração, eu tenho a oportunidade de fazer o que muitas vezes o mundo não me proporciona, que é justamente tocar essas realidades de maneira amorosa. É por isso que eu não acredito na oração que esteja desvinculado do processo amoroso. Rezar é querer o bem. Já me ouviu falar isso, né? Que quando eu rezo pelo outro, eu estou manifestando a Deus o meu desejo de bem-querer mesmo, é um bem-querer. Eu estou rezando para que o outro tenha paz, para que o outro tenha saúde, para que o outro tenha dignidade, para que o outro seja filho da justiça, né? ou que esteja dentro de um contexto de justiça. O meu querer bem, essa oração é amorosa. E toda vez que eu entro nesse processo de oração, eu estou me favorecendo ficar um pouco mais humilde, eu estou me favorecendo um pouco mais de equilíbrio. Que engraçado, né? Até os ateus admitem isso. Até os ateus admitem que a reflexão faz bem. O silêncio, um tempo de pausa. Porque ateu também precisa se autorrefletir. Ele também precisa se autoanalisar. O ateu também tem necessidade de esmiuçar a sua realidade humana, porque ele também sofre das mesmas ansiedades que nós. Então todo mundo precisa se refletir, todo mundo precisa se pensar. Como é que eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Que lugar eu estou ocupando no mundo? Como estou tratando as pessoas que moram comigo? Como trato as pessoas que eu encontro? Como é que eu sou um cidadão? Né? Hoje, no Jornal da Manhã, o Alexandre Garcia refletia essa malandragem que existe na internet. De, por exemplo, eu passo por uma blitz e imediatamente vou tuitar que tem uma blitz em tal lugar. Então aquele que está que não está em condições de dirigir, que já está alcoolizado, ele vê aquela informação, o que ele vai fazer? Ele vai desviar, vai procurar um outro caminho, e é nessa hora que acontecem os acidentes. Então o Alexandre Garcia refletia essa solidariedade com o que é ruim. Então eu sou solidário para livrar o outro da responsabilidade. Que país é este? Esse é um posicionamento sério de quem realmente quer uma sociedade justa, ou de quem realmente acredita no valor da vida do outro, que eu não tenho o direito de dirigir embriagado, porque eu posso matar o filho do outro? Você já imaginou se eu sou um alcoólatra, ou se eu vou a uma festa e não estou em condições de dirigir, e porque estou guiado por alguém que me diz onde tem blitz, onde não tem, eu me encorajo a pegar o meu carro e sair sem condições de dirigir, e poder matar uma família que de repente está voltando para casa? Você acha isso justo? E o jornalista refletia justamente sobre isso. Essa solidariedade com o que é ruim, com o que não é moral, com o que não é ético. Minha gente,
Nós precisamos pensar o tempo todo sobre isso. Será que eu engrosso a fila do processo? Será que eu estou engrossando a fila daqueles que fragilizam o corpo social? Ou será que eu sou um cidadão atuante e que faz o que é certo, ainda que aquilo me cause restrições? Tudo bem, eu tenho o direito de ir a uma festa, de beber um vinho, mas eu tenho que saber que se eu optei por beber naquela festa, é minha obrigação não dirigir. Porque isso é maturidade. É você saber que você tem direitos e que você também tem deveres. Isso é cristianismo. Se eu me digo cristão, se eu me digo adepto da vida, se eu me digo alguém que está preocupado em fazer a sociedade ser melhor, eu vou viver a dimensão da minha religiosidade assim, em ser capaz de promover o que é certo. Porque às vezes, minha gente, nós queremos viver a religião, mas nós não queremos os comprometimentos que essa religião nos traz. E para mim isso é um comprometimento religioso. Eu não sei quem é que está saindo naquele momento de carro, eu não sei quem bebeu, quem não bebeu, mas eu quero saber sobre mim, sobre as minhas escolhas. Não dá mais para a gente querer uma sociedade melhor se a gente não cumpre o nosso papel. Eu não tenho o direito de querer um mundo melhor se eu não exercito a minha parte, se eu não realizo a minha pequena parte. Quando eu saio da minha casa, eu tenho que sair com todas as responsabilidades assumidas. Eu sou um cidadão. Isso é uma proposta religiosa. O cristianismo precisa mexer no nosso jeito de viver, nas escolhas que nós fazemos. Aí sim, nós estamos falando de uma religião que realmente possa fazer bem, que possa nos colocar como verdadeiros transformadores, como foi a proposta de Jesus. Maturidade, todos nós precisamos, nós nunca estamos totalmente maduros. E há sempre um passo a ser dado na direção dessa maturidade. O Senhor esteja ao nosso lado para nos defender, dentro de nós para nos proteger, diante de nós para nos conduzir e acima de nós para nos abençoar. Que esta proteção maravilhosa de Deus nos liberte e nos defenda de todo o mal e nos dê alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.